Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Priscila Doroche e nesta edição do Alesp Cidadania vamos falar sobre o uso dos aparelhos celulares nas salas de aula. Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu aval ao projeto de lei de número 293 de 2024, que proíbe o uso de celulares em escolas públicas e privadas. A norma, que tramita em regime de urgência, restringe que estudantes usem qualquer tipo de aparelho eletrônico com acesso à internet durante o período de aulas, incluindo intervalos. Nós preparamos uma reportagem para vocês entenderem. A proposta, que tramita em regime de urgência, foi apresentada pela deputada Marina Elou da Rede, tendo como coautores os parlamentares Altair Moraes, do Republicanos, Lucas Bove, do PL, e a professora Bebel, do PT. É um projeto oriundo da deputada Marina Elou, que nos colocou como autora, exatamente pela discussão que a gente está tendo sobre a plataformização da educação e também o uso excessivo de celulares. Isso tem feito com que as crianças elas não tenham um conhecimento global. Quando uma criança produz um texto, ela não só produz esse texto, mas como ela produz também conhecimento. Segundo a deputada Bebel, a questão não é negar a tecnologia, e sim como a utilizamos da melhor forma. Uma criança, quando ela fica muito tempo no celular, ela deixa muitas vezes de produzir, de criar, o que ela criaria com a mão, desenvolver a coordenação motora. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste dia 16 de outubro, entrevistou 2.029 pessoas de 113 municípios e demonstrou que entre os brasileiros com 16 anos ou mais, 62% são a favor da proibição dos celulares nas escolas, tanto nas salas de aula quanto no intervalo. Entre os que têm filhos de até 12 anos, o índice sobe para 65%. O deputado Lucas Bove destacou que os pais estão percebendo que os alunos vêm apresentando uma queda de rendimento e aprendizado. E eu diria até uma covardia com os professores, porque o professor está ali ensinando uma matéria, todos nós já fomos alunos, sabemos quantas vezes é chato você estar ali prestando atenção em álgebra, em algo do tipo. Concorrer com o TikTok é impossível. Então a gente coloca os professores, de fato, numa situação muito desconfortável, e eu acho que esse projeto vem nesse sentido, para que o aluno fique totalmente focado no aprendizado. Agora o projeto vai seguir para mais duas comissões, a de Educação e Cultura e a de Finanças, Orçamento e Planejamento. Para aprofundarmos o assunto de como o uso dos celulares pode influenciar no desenvolvimento do aprendizado dos alunos, vamos conversar de forma remota com a pedagoga e especialista em aprendizagem, Thaís Bento. Muito obrigada pela sua presença, Thaís. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente. Também conversamos com o psicólogo clínico especialista em neurociências, Júlio Pérez. Júlio, muito obrigada pela sua disponibilidade para esclarecermos e conversarmos sobre um assunto tão importante. Gratidão é minha, um prazer estar aqui outra vez com vocês e espero ser um bom papo produtivo e informativo sobre esse tema super importante. Um tema super importante, Júlio e Thaís, que já está em debate aqui na Assembleia Legislativa, como nós mostramos na reportagem, já passou por uma das comissões mais importantes aqui, entre as comissões importantes, agora segue para mais duas comissões. E a gente pode perceber que é um assunto que une todo mundo e, segundo a pesquisa do Datafolha, também um assunto que preocupa principalmente os pais. E a gente observa que quando tem o uso do celular, aí a gente pode citar a aula de matemática, por exemplo, Esses alunos, eles já ficam bem dispersos. E como controlar essa atenção, fazer com que o aluno preste atenção, Júlio e Thaís, na sala de aula, no professor e não na tela do celular, Thaís? Exatamente, esse é um assunto que vem sido discutido pelo mundo todo, intensamente nos últimos anos. E felizmente, ou infelizmente, mas acho que felizmente chegamos num ponto em que nenhum dos envolvidos está feliz, Professores, alunos, famílias, a gestão escolar, está todo mundo percebendo que alguma mudança precisa ser feita para a gente conseguir melhorar esse cenário.
E a questão do retirar o celular do momento da aula tem sido já fruto de muita pesquisa e com muita comprovação do quanto isso beneficia, por exemplo, esse ponto que você falou, Priscila, da atenção dos alunos, que apesar de parecer que a gente consegue controlar, para as crianças, apesar de, já é difícil para nós adultos, né? Para crianças e adolescentes que ainda estão com o cérebro em formação, é ainda mais difícil conseguir lidar com os pontos de, inclusive, vício que o celular acaba trazendo, e fica realmente muito difícil prestar atenção, e para o professor fica uma missão impossível conseguir a atenção daquele aluno quando o celular está por perto, mesmo que o aluno não esteja mexendo. Hoje já tem pesquisa que mostra que só a presença do celular ali do lado já acaba gerando no aluno uma ansiedade, chama FOMO, uma síndrome, o medo de ficar de fora, Fear of Missing Out, que é aquele medo de perder uma notificação, de perder qualquer coisa que pode aparecer ali no celular, e nisso toda a atenção que deveria estar no processo de aprendizagem, nas relações que esse aluno precisa fazer também em sala de aula, acaba sendo perdida e focada só ali no celular. Júlio, isso que a Thaís traz é muito importante já no início do programa, né? Já gera essa ansiedade. No momento que tem uma proibição, a gente sabe que quando adolescente, quando criança, a gente sempre fala tudo que é proibido é mais gostoso, né? Ainda mais nessa fase. E aí já acaba gerando uma ansiedade se existe essa proibição. E gerando uma ansiedade, obviamente, o aluno realmente não vai prestar atenção no aprendizado, na aula, no que está sendo passado ali pelo professor. É verdade, e é fundamental que a gente tenha um certo cuidado em relação a essa transição. Por quê? Hoje, não só os adultos, mas as crianças aprenderam a viver com o celular como se fosse uma extensão da própria identidade. Por exemplo, eu recebo pacientes em psicoterapia e ao perderem um celular ou ao serem roubados, nossa, eu não tinha na nuvem aqueles dados, entram em um pico de ansiedade, por vezes depressão, crítica, transitória, até que aqueles conteúdos pudessem vir à tona novamente, né? O celular hoje converge a vida em muitos sentidos, né? Não é exclusivamente o TikTok, mas tem muitas questões associadas à própria identidade. É claro que é fundamental que a criança não divida a atenção em sala de aula. Isso está mais do que estabelecido. Eu publiquei, lembrando agora, um estudo com vários colegas sobre a vulnerabilidade ao trauma psicológico diante da cultura tecnológica, né? Essa cultura da pressa, de muitos canais, o tempo todo informações, e a rapidez, né? Essa cultura do descartável também, né? Então, as crianças, especialmente adolescentes, têm uma dificuldade de absorverem conteúdos com profundidade, por conta da cultura que todos estamos imersos. É importante a gente considerar isso. A gente não pode simplesmente ou radicalmente tirar. Por exemplo, um caso de um paciente que ele traz um transtorno de ansiedade e ficou sem o celular, impedido de entrar em contato com a mãe, o pai ou os cuidadores em situações de urgência. Ele fez crises de ansiedade em sala de aula porque foi proibido de usar o celular. Então, eu quero dizer com isso que esse tema tem várias camadas e a gente precisa tomar um cuidado importante em relação a como proceder com os alunos, não necessariamente, como você bem colocou, Priscila, como uma proibição, porque isso vai destacar revolta, inconformismo, mas uma perspectiva boa, saudável, de melhores condições para um aprendizado, e vai fazer diferença no aqui e agora e também no futuro em relação aos conteúdos que possam ser absorvidos, introjetados com essa atenção plena necessária em sala de aula.
Thaís, e quando o doutor Júlio traz essa observação da atenção plena, é importante, né? Até mesmo a pesquisa mostra e conversa com pais e professores. A gente sabe que até nós adultos mesmo, quando a gente tem que ter atenção plena em um determinado assunto, a gente precisa se desconectar da televisão, do celular, da música, enfim, muitas vezes até da rotina da família, ficar mais isolado em casa, enfim. A importância de conscientizar essas crianças e estes adolescentes de que esse é um momento ali, aquelas horas da aula, é um momento de ter atenção plena, até para futuramente, isso que o doutor Júlio traz bem explicado, futuramente esse conhecimento mais aprofundado, a criança permanecer com esse conhecimento, né, a criança e o adolescente, coisa que possivelmente ali com ela dividindo a atenção ali, conversando, prestando atenção na aula e aqui no celular, ela não vai ter, né? Exatamente, Priscila. E nós do SOS Educação fazemos parte do movimento internacional, chama Phone Free, né, Movement, que é da escola sem celular. E eles trazem muitos dados que mostram, por exemplo, essa questão da ansiedade que você estava perguntando antes, que desde 2010, o nível de ansiedade entre os alunos aumentou 134%. E de depressão 106%. Então, os dados são muito alarmantes. E o que pouco tempo atrás todo mundo falava, né, o senso comum, era de que a pandemia teria gerado todo esses números muito altos que a gente tem tido, né, de questões de saúde mental, de questões também de dificuldade dos alunos de aprendizagem. E hoje, o que muitos gráficos mostram, quando a gente consegue interpretar ali, linkando com o uso do celular, é que todos os momentos que tem pico de aumento são os marcos de momentos que o celular foi entrando na nossa vida. Então, por exemplo, em 2007, quando surgiu o primeiro smartphone. Em 2010, quando ele começou a ter a câmera frontal. Depois, em 2012, quando a gente começou a poder usar os filtros. Tudo isso vai impactando de um jeito muito claro a saúde mental, o processo de aprendizagem dos alunos hoje em dia. E aí, essa questão da atenção plena, aí a gente volta para uma coisa que o doutor Júlio falou, não é uma coisa que é culpa do celular também, é uma questão da sociedade. A gente vem vindo num ritmo de vida que não favorece a formação cerebral para um bom relacionamento com a aprendizagem. Muitas das habilidades que nós desenvolvíamos naturalmente quando nós éramos os alunos, em casa, sem que os nossos pais precisassem parar e ensinar para a gente, hoje os alunos não desenvolvem de uma forma tão natural assim. A atenção plena é uma delas, mas também paciência, habilidade para lidar com frustrações, empatia. A gente desenvolvia tudo isso no dia a dia. Por exemplo, ao ter que esperar a semana inteira para ver o nosso programa de televisão preferido, muitas vezes negociar a única televisão que ficava na sala da casa para ver quem ia escolher o canal em qual momento. A gente estava vivendo um momento normal do dia a dia em família, mas enquanto a gente vivia isso, a gente estava também desenvolvendo paciência, atenção, habilidade para lidar com frustrações, e tudo isso ao longo dos anos, conforme a vida foi ficando mais tudo a um clique de distância, de um jeito muito rápido, muito personalizado, foram sumindo do dia a dia da família esses momentos que favoreciam o desenvolvimento de uma base de habilidades que é essencial para o bom relacionamento com o aprendizado. Então, a gente já vem numa tendência de sociedade em que as crianças não estão chegando mais na escola com essa base de habilidades. E aí o desafio de aprender o conteúdo, de se relacionar com os colegas é muito maior, porque elas precisam ainda desenvolver essas habilidades para conseguir se relacionar. Então, a questão do celular é um ponto, é bem pontual, mas tem um impacto muito grande no desenvolvimento dessas habilidades, mas não basta também que seja só na escola. O conseguir ter uma rotina equilibrada é essencial para uma criança e para um adolescente em desenvolvimento em todos os momentos da vida dele, da rotina dele. Hoje também já tem pesquisa que mostra que uma criança ou adolescente que passa todos os momentos da vida dela fazendo várias coisas ao mesmo tempo, super conectada. E aí, a hora que vai para a escola, se ela fica só naquele momento ali, sem acesso ao celular, o cérebro dela fica como... Tem imagens do cérebro que é como se ele ficasse com várias áreas ativadas, buscando aquele super estímulo que a criança está acostumada a ter a todo momento. Então, é essencial que a gente tenha essa lei, que a gente tenha a transição, que é muito importante, que o doutor Júlio falou, com muito acompanhamento com a família, escola, alunos, e também muita informação para essa família, do quanto hoje em dia a gente precisa criar momentos em casa também
Por exemplo, a hora da refeição, sem as telas, momentos em que essas crianças e adolescentes façam uma coisa de cada vez. E aí sim a gente vai conseguir, tendo esse equilíbrio na escola e em casa, a gente vai conseguir que cada aluno atinja o seu potencial máximo de aprendizagem. De repente, né, doutor Júlio, isso que a Thaís fala, começar essa transição já em casa, para no momento que chegar na escola, o aluno consiga automaticamente, ele mesmo, sem ter picos de ansiedade, conseguir pegar o celular, já deixar na mochila, ou ao entrar na escola, já manter o celular na mochila. E a gente até percebe que quando os alunos fazem esse tipo de coisa, eles conseguem interagir com os colegas, praticar um esporte na hora do intervalo, ter aquele momento também que antigamente a gente tinha na aula, o professor pedia silêncio porque os alunos não paravam de conversar, ter esses momentos que eram naturais antigamente e que hoje com o celular se perdeu um pouco, né, doutor? Sem dúvida. Priscila, Thaís, eu estou adorando essa conversa, porque a gente está aparentemente batendo um papo, mas sobre conteúdos importantíssimos, importantíssimos. Vale a pena frisar que está no meu estudo também, né, sobre a cultura tecnológica e vulnerabilidade ao trauma. Quando, questão de 15 anos, né, a gente começou a ver complicações na China, em adolescentes chineses, que ficavam por muito tempo com inúmeras janelas, né, abertas, etc. Eu procurei entrar em contato com colegas, pesquisadores chineses em neurociências, né, e também na saúde mental, e nós encontramos um fenômeno chamado cérebro de pipoca. O que é isso? O cérebro de pipoca é a perda de massa encefálica por tantas informações superficiais e concomitantes, deixando o adolescente, e na ocasião eram chineses, numa condição de emburrecimento emocional. O que é isso na prática? Os adolescentes não estavam conseguindo, por exemplo, se relacionar presencialmente com os colegas. Por quê? Eles não detectavam aquelas microexpressões faciais, né? Quer dizer, a midríase, o que significa isso quando a pupila dilata, ou uma expressão de temor, de sorriso, de boas-vindas. Então, o que nós chamamos num artigo de emburrecimento emocional tem uma relação direta com a falta de habilidades que a criança pode desenvolver e o adolescente na convivência diária, na convivência de negociações, dos jogos. Porque, afinal, tem o dono da bola, sim, mas tem o time de lá, tem o time... Vamos negociar isso. E essas negociações que favorecem o pertencimento, não é o time de lá contra o time de cá. Estamos todos no mesmo barco. Somos muito mais semelhantes do que diferentes. E esse pertencimento se relaciona diretamente com um fator de saúde mental, né? Pertencer, né? O melhor. Tenere, a posse, é o melhor e mais importante patrimônio que nós temos. E se não houver um movimento conjunto, como você muito bem destacou, Priscila, família, Thaís, né, chamou atenção a esse aspecto, essa conversa de extensão pedagógica, quer dizer, a escola é uma extensão de casa. E se não houver uma boa comunicação entre escola e família, de repente a criança, o adolescente voltam da escola para casa e continuam no mesmo script que adoece, que emburrece e que favorece mais do que isso um risco importante para a nossa sociedade como um todo, para uma nação, a respeito de saúde mental. A gente não está olhando diretamente para esse aspecto, mas certamente essa resolução vai favorecer, desde que combinada e conversada entre as duas partes de família, escola e casa, numa perspectiva boa, saudável.
Doutor Júlio, Thaís, e tem também o outro lado, os professores, né? Os educadores que estão ali na sala de aula, que a gente não pode esquecer, e obviamente o que o senhor fala da saúde mental, porque um professor, como o deputado e a deputada destacaram, né? Ele fica competindo ali com uma rede social, com um TikTok, e aí ele fica chamando, tentando de alguma maneira trazer a atenção desse aluno, quando na verdade o aluno, obviamente, vai estar ali em físico, né? Mas a cabeça vai estar no celular. Então também tem esse aspecto que é importante com essa resolução, né, da preocupação com o trabalho dos professores, dos educadores. Em respeito aos professores, né, Thaís? Você, na área diretamente, pode colocar com muita profundidade, né? Eu acho que Uma é atitude exatamente respeitosa. exatamente isso, e nessa parte da. E aí eu acho que esse respeito ao professor e no fim, o bom resultado também ali no final da aprendizagem ali com o aluno, já deve vir na implementação. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso como sociedade de também não achar que basta colocar a regra e deixar que os professores deem conta de colocá-la em prática lá dentro da sala de aula, porque é humanamente impossível conseguir que 35 adolescentes um professor sozinho conseguir que 35 adolescentes coloquem em prática essa regra ali. Então, a gente precisa de um apoio maior vindo da gestão escolar e de orientações para essa gestão escolar conseguir apoiar o professor, a escola como um todo, para essa ser uma regra mesmo. E aí é muito importante a gente, toda vez que a gente estiver falando sobre o uso do celular na escola, é muito importante só lembrar, como sempre tem família também acompanhando, família dos alunos acompanhando o conteúdo, só deixar bem claro que isso não significa tirar a tecnologia da escola. A tecnologia é muito importante para o aprendizado. Hoje em dia, tem muitas possibilidades de personalizar o ensino do aluno, de conseguir mesmo melhorar o aprendizado desse aluno com a tecnologia, mas com equipamento adequado. Então, o que a gente está falando, discutindo aqui, é sobre o uso do celular na escola. E isso não significa que você, pai, mãe, que está ouvindo aqui a gente, se a escola do seu filho usa tecnologia adequada com os alunos, que isso seja ruim. Na verdade, isso é bom. A gente precisa tirar o celular, mas a tecnologia adequada é essencial e cada vez mais a gente tem equipamentos, próprios aplicativos por exemplo, equipamento de computador, Chromebook, Winbook, tudo que acaba trazendo muito benefício para o dia a dia do aluno e do professor também. É sempre importante deixar isso claro, porque às vezes fica meio que uma confusão. Isso que o Dr. Júlio falou da convivência entre as crianças também é muito importante, não só do celular, mas porque hoje em dia a escola, para muitas crianças, é o único lugar que ela convive com outra criança da mesma idade. E aí, por isso que a gente tem hoje tantos casos também de bullying, cyberbullying na escola, porque acaba eclodindo na escola o que esses alunos não estão aprendendo de convivência, de habilidades em nenhum outro contexto do dia a dia. Diferente de nós, por exemplo, que tínhamos famílias muito maiores, convivíamos com os primos, com os irmãos. Quando ia para a escola, já tinha também essa habilidade de convivência do dono da bola, o outro time, que o Dr. Júlio falou. Isso a gente já ia aprendendo fora da escola. E na escola a gente só aprimorava essas habilidades. E hoje, para os Verdade. alunos, está um desafio muito grande, porque é só na escola que eles vivem isso, o não ser o centro do mundo, o não ter todo momento ajustado para o que eles querem. Então, é mesmo um desafio muito grande, e acho que temos que ter isso, conversas como essa, para conseguir apoiar mesmo família, escola, professor, gestão escolar, para o aluno conseguir se beneficiar. Até para o aluno também entender, né, doutor Júlio, isso que a Thaís fala, dele tem um desafio, porque a gente sabe que quando a gente tem as coisas no celular é tudo muito fácil na tela, né? A gente quer uma resposta da dúvida de uma pergunta da professora de história, coloca ali no celular, vai aparecer rápido. Diferente de antigamente que a gente tinha que procurar no livro, tinha que lembrar o que nós tínhamos estudado no dia anterior. Então, eu acredito assim que esse não uso do celular nesse período de aprendizado dentro da sala de aula ou até mesmo no intervalo, vai fazer com que os alunos, o estímulo ao aprendizado dos alunos se desenvolva de uma maneira melhor, eu acredito, né, doutor? Sim, desde que, e essa é uma ressalva importante para todos, né, inclusive para os pais, haja um processo em camadas pertinentes. Porque, veja só, imagine o psiquismo, né? Eu falo como um psicólogo clínico, né, com 34 anos de experiência clínica e neurocientista, né, que faço estudos em neuroimagem, etc.
imagine uma criança que habitualmente está vendo as redes sociais rapidíssimas, assim, tipo, elas vão... eu estou ansioso para o próximo clique. Pá, pá, pá. E qual que é a próxima imagem? Quer dizer, há uma expectativa ansiogênica, né, que gera ansiedade, angústia, se eu não tiver a próxima informação. Então, estar no ambiente focado, tranquilo. Observem o ritmo e o tom da minha voz, para justamente, didaticamente, contrastar com a cultura que as crianças estão vivendo em grande parte. É uma mudança abrupta. Então, no intervalo, ficar completamente sem o uso do celular pode não ser a melhor escolha, mas, eventualmente, as demarcações dos tempos de uso, assim como em casa. Pais saudáveis limitem o uso do celular no sentido de redes sociais que estimulam ansiedade, há um tempo específico. A gente não pode deixar, claro, fechar essa porta que as crianças também interagem, né? Ah, você viu isso, você viu aquilo. É também um nicho importante. E muito bem vocês chamaram a atenção, não é um corte radical. A Thaís colocou isso, né, de uma maneira brilhante, mas a gente tem que ter os tempos certinhos para o uso da tecnologia e não retirar a tecnologia. A tecnologia está a nosso favor e tem trazido muitas facilidades, desde que nós saibamos como utilizá-la. Então, esse é o grande desafio. Por isso, a conversa entre pais, cuidadores e escola, pedagogos, é muito importante, né? Tem que ser um ajuste fino, porque, eventualmente, as revoltas, brigas, essa ansiedade vai transbordar para onde? No intervalo, por exemplo, quando eu não posso usar o celular, né? Pode ser que o número de brigas, de conflitos entre colegas aumente. Então, a gente faz as transições consistentes num processo mais tranquilo e não abrupto. Isso tem a ver com a preservação dos bons resultados, dos outcomes, né? Lá na frente, com a melhor qualidade, se respeitarmos esse passo a passo saudável para uma transição que, sim, beneficiará a todos. Os professores serão mais valorizados, ficarão mais contentes ao darem aula, inclusive mais motivados, porque imagine a frustração, né, dos professores que estão ali tendo que chamar atenção o tempo todo. Os adoecimentos em relação aos transtornos ansiosos podem diminuir e de maneira destacada com essas regulações de horários em relação ao uso dos aplicativos e redes sociais, e os aprendizados serão introjetados, decorados, né, na melhor etimologia da palavra, e é colocar no coração, é trazer esse conteúdo no corpo e não no psiquismo rápido de uma cultura da pressa que a gente vive. Eu vejo com muitos bons olhos essa boa perspectiva da transitoriedade suave para que o melhor aconteça. Eu acho que tem só um ponto disso. Ai, desculpa, Priscila. Não, é pode isso ir. que eu ia falar. Quando o doutor fala, Thaís, dessa questão, até perguntar para você mais como a profissional que está ali todo dia, né? A questão da frustração do professor, né? Em relação a isso. E até quando tem essa transição, ao momento do aluno não utilizar na sala de aula, o trabalho do professor também é mais valorizado. Exatamente, é mais valorizado e flui de uma maneira, é mais valorizado e consegue ter uma qualidade melhor de entrega, de aprendizagem desse aluno. E aí, o que eu ia fazer, só uma observação nessa importância do processo de transição, é que hoje todas as pesquisas mostram que os países, ou os cidades, estados que já fizeram essa transição,
as pesquisas mostram que o resultado maior ainda vem no processo de aprendizagem, no trabalho do professor, na motivação do aluno, quando os alunos têm não só o celular fora do momento da aula, mas nesses momentos de convivência do intervalo, que acaba sendo isso que acaba trazendo hoje muita ansiedade. E não é que eles vão ficar sem o celular e vão brigar mais, mas o que todas as pesquisas mostram é que a partir do momento que eles ficam sem o celular nesses momentos de convivência, eles precisam experimentar a convivência com outros da mesma idade. E em todos os casos, diminuiu o número de bullying, de brigas entre os alunos. Tem até dados aqui para meninas, a diminuição é ainda maior. 46% das meninas passaram a ter menos bullying durante a aula, quando o celular era removido do momento do intervalo. Porque são esses momentos de convivência que não é que eles estão quietos sem dar trabalho para a escola porque eles estão no celular. Eles estão quietos causando ali nas redes sociais brigas, intrigas, diminuindo a autoestima de todos eles e ficando muito mais suscetíveis a bullying, porque a gente fala muito que uma vacina contra o bullying é a autoestima elevada, tanto do aluno que comete quanto do aluno que sofre o bullying, que na verdade são 3, né, atores. E todos os alunos hoje que estão na escola vão viver o bullying em um desses 3 papéis, como o aluno que comete o bullying, como o aluno que sofre o bullying ou o aluno que presencia o bullying. E esses 3 papéis, todos eles são muito afetados positivamente quando eles têm que conviver com outras crianças da mesma idade de uma forma síncrona, no ritmo daquilo que o Dr. Júlio falou, esse ritmo de fala normal, naquela necessidade de conviver com o diferente, de não ser só um bloquear ou um arrastar para o lado e tirar a pessoa de vista. No mundo real, a gente tem que conviver com pessoas que não têm a mesma opinião que a gente, não querem brincar da mesma coisa na mesma hora, e tudo isso, essas crianças não estão desenvolvendo. E aí, quando chegam na escola, que elas têm que ter a mínima convivência, mesmo que tenha o celular em cena hoje em dia, está dando muito problema. Quando a gente tira o celular desse momento de convivência, elas passam a desenvolver essas habilidades. E aí não é só que a hora do intervalo fica melhor. Lá na sala de aula, pro professor, pro aluno, fica melhor. E em casa também, o relacionamento desse aluno com os adultos, dessa criança ou adolescente em casa, com os adultos, fica muito melhor também. Porque ela passa a se autorregular de uma forma mais plena, a partir do momento que ela tem esse ritmo de vivência do mundo real, que é bem diferente do mundo virtual, como o Dr. Júlio tinha falado para a gente já no começo. Dr. Júlio? Eu assim, como psicólogo clínico, né, eu considero que as mudanças de comportamento consistentes e longevas envolvem processos, né? Por exemplo, tem um tipo de abordagem que a gente chama de flooding therapy, que é a terapia da inundação. É muito ruim, porque as pessoas retraumatizam. Por exemplo, uma pessoa com uma fobia específica. E aí ela tem fobia de barata. Aí ela entra num lugar cheio de barata, como se essa mudança abrupta pudesse resolver o problema. Não, piora em muitos casos. Por isso, a terapia de inundação foi banida do circuito da saúde mental. Então, eu considero pertinente os processos mais suaves para que o comportamento ganhe a consistência saudável que merece. Então, essa regulação do tempo pode ser, por exemplo, olha, ok, começou o intervalo. No intervalo de meia hora, os 5 primeiros minutos podem as crianças acessarem os celulares. Por vezes, tem recados importantes dos pais, né, ou situações não relacionadas a TikTok, né? Então, esses 5 minutos podem ser muito bem utilizados sem comprometer a boa convivência nos outros 25 minutos ou 15 minutos que sejam, né? No entanto, se a gente vai para o radicalismo, essa dinâmica que é imensamente projetiva nas nossas vidas, né? As nossas percepções, as nossas relações são super projetivas. Então, uma angústia que eu estava carregando de um modo de vida, né, com tantas informações simultâneas, ela vai ter que sair para algum lugar. No entanto, com esse conta-gotas,
Em algum momento, pode ser que as crianças, é natural que se espere isso, nem peguem o celular. Não, está tudo bem, eu não preciso falar com os meus pais, não tem nenhum recado, ou eu não preciso, eu vou brincar. Mas é uma transição consistente. Então, o meu senão para essas questões todas envolvem o, o, o radicalismo, né? E todos os processos terapêuticos bem-sucedidos, não só com os meus pacientes, mas com os terapeutas que eu supervisiono, tal, envolve uma aquisição de um novo comportamento saudável que aos poucos vai ocupando o território do comportamento patológico. Essas crianças, esses adolescentes, não têm culpa pela cultura que vem de um tempo para cá, né? Quer dizer, veja, eu nasci sem saber o que era celular. A minha filha nasceu já com dispositivos, né, de internet, quer dizer, de facilidades. Outra vez, os meios, né, tecnológicos estão a nosso favor, desde que nós saibamos utilizá-los com propriedade e numa perspectiva saudável. Então, eu reforço aqui, como psicólogo e neurocientista, a importância dessa transição mais suave e cuidadosa, evitando, assim, problemas que são esperados, né? Eu entendo, Thaís, nas suas leituras dos artigos, eu também leio os mesmos artigos e gosto muito de estudar, e como neurocientista também, mas na prática objetiva, a gente pode encontrar problemas que estaríamos provocando de raiva, de onde é que eu vou colocar essa ansiedade toda quando eu não tenho acesso ao celular. Então, um pouquinho de acesso pode resolver gradualmente, suavemente esse tema e com a melhor perspectiva de um comportamento saudável, chegar com a consistência que a gente deseja. Thaís, Eu acho complicado esse pouquinho, porque acho que quando a gente fala sobre uma relação de vício, né, inclusive todas as pesquisas mostram que não tem não tem o deu, ele quer o prazer cada vez mais, ele não se satisfaz, tanto que toda mãe no dia a dia em casa sabe que o filho fala, quero mais 10 minutos, quero mais 10 minutos, e não é que se a mãe deixa ele ficar mais 10 minutos, ele fala, ai pronto, agora estou super satisfeito, vou tomar banho, estou super satisfeito, vou fazer a tarefa. A relação de vício que eles têm com o celular acaba sendo injusto a gente deixar essas crianças lá, pensando que não é que assim, eles estão lá numa batalha justa de uma brincadeira, ou com a barata, ou com qualquer outra coisa que não seja ali feita por dezenas e dezenas de neurocientistas dos melhores, programando os jogos, as redes sociais, tudo que eles usam para eles não quererem mais parar. Então, hoje na escola o que a gente vive já é isso, eles podem mexer e podem brincar. A maioria não quer brincar, eles ficam mexendo. Então, não tem isso vou mexer 5 minutos e vou parar. E aí, a gente precisa dessa conscientização das famílias do quanto é importante confiar na escola e a comunicação com o aluno enquanto ele está na escola ser através da escola, não com o aluno. A gente tem tido muitos problemas hoje nisso da educação por esse caminho cruzado, dos pais mandando mensagem para os filhos durante a aula, das conversas entre os pais e filhos em momento de prova, questões que estão ultrapassando e está sendo injusto com as crianças. E se a gente for pensar na transição, eu concordo que ela tem que acontecer, mas as crianças não têm botão de pausa. Então, elas não pode ser tão lenta a partir do momento que um aluno que hoje está no segundo ano do ensino médio, já ele nem está mais na escola, ele já perdeu esse processo. Então, tudo que a gente fala sobre implementação na educação, a gente sempre tem que lembrar isso. Os alunos não têm botão de pausa e nem o desenvolvimento deles. E o cérebro deles está em formação e fica muito desleal a luta de ter um cérebro ali não pronto, sem a parte racional pronta ainda, e entregar todos aqueles estímulos de rede social, de tecnologia. Essa angústia que eles vão ficar sem o celular, não é que eles não estão tendo com o celular, eles estão tendo, só que eles estão despejando nas redes sociais, no bullying que eles estão fazendo com os amigos, no cyberbullying, pornografia. Hoje tem muitos dados do quanto os alunos estão acessando pornografia dentro da escola, através dos celulares. E aí é injusto o professor ter que ser o responsável por isso.
E então, assim, e daí eu acho que para a Priscila fica, e para todo mundo fica aqui a evidência do quanto esse é um assunto profundo, porque a gente está falando aqui com duas pessoas que pesquisam muito, neurocientista, eu tenho diversos cursos de neurociência cognitiva, especialista na relação de família-escola, psicólogo, tudo aqui, e a gente tem pontos de vista diferentes. Imagina quando isso chegar na escola, que a gente tem todas as famílias com perfis diferentes, todos os professores, todos os gestores de escola. Então, é realmente um assunto que precisa ser muito conversado, porque para a gente não ter a conclusão de que deu errado quando for implementar, porque a gente vai precisar de muita clareza no processo, senão a gente corre muito risco da interpretação ser, tentaram colocar em prática aquilo, não deu certo, volta, né? Exatamente. É um assunto que a gente podia ficar aqui horas e horas debatendo, mas infelizmente a gente chegou ao final do programa. Eu queria agradecer muito a participação da pedagoga e especialista em aprendizagem, a Thaís, que conversou com a gente, trouxe os pontos de vista, e também gostaria muito de agradecer ao Dr. Júlio. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, Dr. Júlio. Muito obrigado, a gratidão é minha. Gostei muito mais uma vez de estar aqui com vocês. E é importante a gente pensar, com um pensamento assim, uma reflexão final, que o mérito precisa ser da criança e do adolescente em relação ao aprendizado. Todas as dinâmicas blocadas, radicais, são perigosas. E quando a criança ou adolescente consegue esse manejo do controle pessoal, o mérito da aquisição saudável é da própria criança e do próprio adolescente. Então, vale a pena a gente considerar também esses pontos nessa transição. E quero deixar o meu abraço a todos vocês, com imensa estima, é sempre uma alegria estar por aqui, desejando que essa transição traga e muitos ganhos para todos, o que inclui naturalmente as dinâmicas familiares, as crianças e adolescentes, os próprios professores, as instituições que serão muito mais saudáveis, e estamos caminhando para um mundo melhor. Vamos em frente. Exatamente. Muito obrigada, Dr. Júlio Pérez. Thaís? Eu acho que é isso, a gente está caminhando para o mundo melhor e isso vem com muito aprendizado. A gente precisa de discussões como essa, a gente precisa de profissionais de áreas diferentes conversando, a gente precisa da consciência do quanto tudo isso é muito novo para todo mundo, né? Então a gente fala para os pais também não se sentirem culpados, quem dá celular para o filho, porque são pesquisas muito novas que estão chegando. Então, né? E a implementação delas na prática é uma coisa mais nova ainda, né? Então, a gente precisa ter todos esses estudos, acompanhamentos, discussões, e obrigada a vocês por colocarem isso ao ar para tantas pessoas também poderem participar. E eu espero que a escola receba o apoio que ela precisa para implementar tudo que for necessário também, que não seja mais uma coisa que vai cair para a escola como um peso, mas sim como uma solução para melhorar o desenvolvimento dos alunos. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigada, Thaís Bento e ao Dr. Júlio Pérez. E obrigada a você que nos acompanha pela TV ou pela internet. Este é a Alesp Cidadania, que falou sobre o uso de celulares nas escolas públicas e privadas. Fica por aqui. Continue na programação da Rede Alesp. A gente se encontra. Tchau.